Eu vou chamar a Renata Varandas para esse nosso papo, ainda falando desse assunto, porque, Renata, falou-se, quando veio à tona essa história toda de Silvio Almeida e tantas denúncias, essa denúncia feita pelo Me Too, de várias pessoas que teriam sofrido assédio moral, assédio sexual, falou-se que muitos ministros já haviam sido informados pela própria ministra Aniele que ela teria sido vítima de importunação sexual por parte do ministro, o que ele nega. Agora, se isso é verdade, por que o governo não agiu antes nesse caso do Silvio Almeida, Renata? Então, Débora, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, na verdade, essas denúncias de assédio sexual, de fato, elas já rondavam aqui a Esplanada, Palácio do Planalto, enfim. Só que isso era tratado com muito cuidado, justamente porque a Aniele pedia para que isso não viesse à tona. Ela desabafou, vamos dizer assim, com algumas pessoas que ela confiava, que viraram amigos dela, do governo, mas ela tinha muito medo que isso viesse a prejudicá-la, mas também, principalmente, prejudicar o governo. Então, ela passou o tempo todo pedindo que as pessoas não comentassem. Várias pessoas com quem eu conversei me disseram, ela foi orientada a formalizar, porque se ela não formalizasse, como que o governo iria agir numa denúncia tão séria, sem que tivesse uma formalização? E quando eu digo uma formalização, bater ali na porta do presidente e contar para ele, ou bater ali na porta do ministro da Casa Civil e contar para ele, uma formalização nesse sentido. E, no entanto, a Aniele era muito resistente. O que o governo fez? A gente não pode vitimizar, tornar vítima a vítima novamente. Ela não queria falar. Ela, como mulher, ela não queria falar dessas denúncias de assédio, porque isso era muito pesado para ela. E ela simplesmente preferiu se calar. E, nesse caso, o governo não tinha como, o Palácio do Planalto, CGU, ninguém tinha como obrigá-la a falar sobre o caso. Ela já tinha sido vítima antes. E o que começou a acontecer ali nos bastidores? Muita gente, óbvio, não sabia e começou a criar um clima. As pessoas viam um clima de animosidade entre a Aniele e o Silvio, mas achavam que aquilo dali, na verdade, era por uma briga de poder, de protagonismo dos ministérios, mas não era. Na verdade, o que aconteceu era que a Aniele ficava extremamente desconfortável na presença do ministro, e as pessoas não sabiam muito bem o porquê daquilo. Enfim, tudo isso para dizer que, quando o assunto veio à tona, começou a crescer a história veio a público, ela não teve outra alternativa que não fosse, de fato, conversar com quem ela precisava conversar no governo e contar os detalhes. E, a partir, sim, desses detalhes e da própria Aniele falando, que o governo tomou uma atitude. Tanto é que tudo isso veio à tona na quinta-feira. Sexta-feira a gente tinha uma demissão, o presidente Lula estava em Goiás, voltou e a gente tinha a demissão do ministro. Então, na verdade, quando a gente fala, por que o governo não agiu antes? Justamente porque o governo não queria revitimizar a Aniele. Ela já tinha sido vítima, supostamente ali, vítima de um assédio sexual, e você não pode pegar uma mulher e obrigá-la a falar sobre isso. Quantas mulheres são vítimas de assédio sexual e simplesmente não falam, simplesmente se calam e a gente nunca vai saber, né? Quantas vezes isso acontece? Então, o que o governo tentou evitar foi justamente pressioná-la a fazer uma denúncia formal, apesar dela ter sido orientada por algumas pessoas que ela confiava ali a denunciar formalmente. Mas ela estava com muito medo de que isso fosse prejudicá-la e, claro, virar uma grande crise para o governo, prejudicar o governo, Débora, Yuri e Pedro.